Sextou por aqui, doutora Aline Canuto. Espaço aberto para mais uma participação minha, direto da redação do programa Embalo Total, trazendo para todos que nos acompanham material informativo, com notícias do Brasil e do mundo e a nível local, para deixá-los sempre mais bem atualizados com notícias úteis. Esse é o grande diferencial que trazemos aqui para o nosso ouvinte e nosso espectador, de segunda a sábado, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Para nos acompanhar no rádio na 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM, Complexo Rival Gaia de Comunicação. Se for de sua preferência e gosto, em nossa rede social, no nosso canal no YouTube, Rádio Palmeira FM 104. Vamos que vamos? Mais um giro, família, programa Embalo Total. A primeira que já trago é a seguinte nesta segunda participação. Acionistas da Warner aprovam fusão com a Paramount. Os acionistas da Warner Bros. Discovery, WBD, aprovaram a fusão com a Paramount Skydance, deixando o negócio mais próximo de sua conclusão, acabando a novela, né? A Paramount, ela ofereceu $31 por ação pela totalidade da WBD, conglomerado que inclui canais como TNT, CNN e Discovery Channel, o serviço de streaming HBO Max e os estúdios Warner Bros. A proposta foi o resultado de uma disputa que envolveu Netflix e Comcast. Em fevereiro, a Paramount elevou a oferta para os $31 por ação, o que levou a Netflix a desistir do seu próprio acordo pelos ativos de estúdio e streaming da WBD. O acordo inclui uma multa de $7 bilhões caso não passe pelos reguladores. Além desse compromisso, a Paramount vai arcar, na verdade, com 2,8 bilhões que a WBD devia à Netflix pela rescisão daquele contrato. Com relação aos próximos passos, com o aval dos acionistas garantido, o negócio segue agora para a etapa regulatória. A conclusão da operação depende da aprovação dos órgãos competentes e do cumprimento das demais condições contratuais. As duas empresas prevêem fechar o acordo no terceiro trimestre deste ano ainda, 2026. Ministro do STJ, afastado por denúncia de assédio sexual, mantém remuneração de R$100 mil. O ministro Marco Buzzi, afastado do Superior Tribunal de Justiça há 2 meses por denúncias de assédio sexual, continua recebendo normalmente remuneração líquida próxima dos seus R$100 mil, incluindo verbas indenizatórias, apesar da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a suspensão desses pagamentos em casos semelhantes. De acordo com os contra-cheques, o magistrado recebeu cerca de R$106 mil líquidos em fevereiro, R$100 mil em março, valores semelhantes aos pagos quando estava ainda em atividade. Os montantes incluem subsídio de aproximadamente R$44 mil, somado às indenizações e vantagens pessoais. O CNJ, ele estabeleceu em 2024 que magistrados afastados durante processos administrativos disciplinares devem receber apenas o subsídio, sem adicionais de natureza indenizatória ou extraordinária. No entanto, a regra não foi aplicada inicialmente pelo STJ. Após questionamentos, o tribunal informou que irá suspender os valores excedentes nos próximos pagamentos, adequada a remuneração à resolução de número 135 do CNJ. O afastamento de Marco Buzzi ocorreu em 10 de fevereiro, após a abertura de sindicância por denúncias de assédio sexual. Posteriormente, foi instaurado um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, e também a investigação em andamento no Supremo Tribunal Federal. A defesa do ministro nega as acusações e afirma que não há provas concretas contra o magistrado. O caso segue sob apuração das autoridades competentes. Olha a notícia que trago agora. FIFA não trocará Irã por Itália na Copa a pedido dos Estados Unidos da América. A FIFA, senhores e senhoras, não substituirá a seleção do Irã pela da Itália na Copa do Mundo 2026. Que invenção! O pedido foi feito pelos Estados Unidos, segundo afirmou a rede britânica de TV BBC, com base em fontes de entidades esportivas. Vale lembrar que o enviado especial do governo Trump para negócios globais, Paulo Zampoli, ele disse ao jornal Financial Times que havia solicitado à FIFA a substituição,
A Itália não se classificou para a Copa deste ano, que ocorrerá nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Segundo a fonte ouvida pela BBC, a FIFA não tem planos para fazer a substituição, que só seria considerada se o Irã desistisse da competição. A participação do Irã na Copa do Mundo deste ano, que terá a maioria dos jogos em cidades como Estados Unidos, foi colocada em questão no início deste ano, após, é claro, a questão do início das guerras entre os dois países. A Federação de Futebol do Irã, FFIRI, ele pressiona a instituição para transferir os 3 jogos da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos para o México. Acho que era o mais justo. A justificativa é a guerra do governo de Donald Trump e de Israel contra o país. A Itália, ela não se classificou para a Copa do Mundo pela 3ª vez seguida. Vale lembrar, vale salientar, após perder a repescagem europeia para a Bósnia e para a Herzegovina. Já o Irã, ele garantiu a vaga no Mundial em março de 2025 pelas eliminatórias da Ásia. O governo iraniano, ele chegou a afirmar que a seleção não participaria do torneio por causa da guerra, mas depois daí ele voltou atrás. No fim de março, em entrevista à AFP, Infantino, ele afirmou que o Irã estará na Copa do Mundo. Na semana passada, ele ainda disse que visitou a seleção iraniana na Turquia e que a equipe quer sim disputar o torneio. Ele falou: eles devem jogar, o esporte deve ficar fora da política, disse Infantino. Claro, não vivemos na Lua, vivemos no planeta Terra, mas se não houver mais ninguém que acredite em construir pontes e mantê-la, nós fazemos isso. O Irã, ele pediu à FIFA que transferisse as partidas da seleção para o México, que também sediará jogos com os Estados Unidos e Canadá, mas teve solicitação a princípio negada. A estreia dos iranianos será contra a Nova Zelândia no dia 15 de junho em Los Angeles. E, como eu falei, o país dos Estados Unidos da América. Segundo o Financial Times, a sugestão de mudança de equipes foi feita pelo enviado especial de Trump durante conversa com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. O jornal afirmou que ele argumentou que os 4 títulos mundiais da Itália justificariam a presença do mesmo torneio. Em entrevista ao jornal, Zampoli afirmou que fez a sugestão a Trump e a Infantino. Sou italiano e seria um sonho ver a Azzurra em um torneio sediado nos Estados Unidos. Com 4 títulos, há currículo suficiente para justificar a inclusão, afirmou. A FIFA ainda não havia se posicionado oficialmente sobre o pedido enviado especial de Trump até a última atualização desta reportagem. E vale lembrar que a sugestão ela faz parte de uma tentativa dos Estados Unidos da América de reconstruir relações com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Meloni e Trump trocaram farpas após o presidente norte-americano criticar o Papa Leão XIV. Pelo amor de Deus, Aí é vergonha. Eu mesmo, como uma seleção, teria vergonha de participar na Copa desse jeito. Teve todos os méritos possíveis uma seleção a nível da Itália, Não dispensa comentário. Teve tudo para tentar a classificação, não deu. Teve repescagem, não deu. Fica de fora pelo mais um ano consecutivo, terceiro, diga-se de passagem. E agora inventa de querer tirar o Irã, por questões da guerra, Aí já suspende a questão do pedido para jogar no país vizinho. Pelo amor de Deus, Será que tem esquema também nessa parte com relação ao futebol? Esses arrumadinhos tornam um minúsculo futebol, viu? Se coisa do tipo acontecer. Minha opinião, é claro. Participação minha concluída. Falo nela em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. E aqui já começo falando da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui. Os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso disco entrega à sua inteira disposição. O único que trabalha de domingo a domingo lhe atende no seguinte número: 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Falo aqui também dos produtos Natubio. São eles: Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Selo exclusivo de qualidade. Diga-se de passagem, os produtos da Natubio. E avisando aos senhores e senhoras que nos acompanham que o Exafil está de volta e de cara nova, campeão de vendas. O Exafil, meu amigo, minha amiga, para você que anda sem energia, sem vontade e vive dando desculpas, Na hora H é a definitiva solução. Exafil não te deixa na mão.
e agora em cápsula ele está muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente, sem efeitos colaterais. Exafil, o queridinho voltou. Agora sim, com minha participação concluída, devolvo o som à doutora Aline Canuto, nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus, para a continuação do programa Líder Absoluto em Audiência, Embalo Total.